Olá, leitor fantástico! Olá, leitora fantástica! Seja bem-vindo ao meu canal, O Leitor Fantástico, o canal dedicado a você que, como eu, ama fantasia, ficção, mistério, terror e uma boa dose de romance. Eu sou Jordana, formada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, e eu sou apaixonada pela leitura e pela escrita. Hoje damos início ao quadro Grandes Gênios do Mistério, do Terror e da Fantasia. E a autora de que vou falar e que dá título a esse vídeo é a grande gênia dos vampiros. Não é Stephanie Meyer. Não é L.J. Smith. É ela, a primeira única, Anne Rice, a autora da famosa saga As Crônicas Vampirescas. Inclusive, nós começamos a falar sobre essa saga, o primeiro volume, Entrevista do Vampiro. Aqui nos cards tem vídeo falando sobre esse primeiro livro desta saga. Mas hoje eu vou contar para você um pouco da vida dessa escritora. Anne Rice é uma escritora norte-americana que nasceu em 1941 na cidade de Nova Orleans, no estado de Louisiana. Gente, não repara não, meu inglês eu preciso aperfeiçoar ele. Bom, o seu sobrenome Rice vem de seu marido, o poeta Stan Rice. Duas tragédias, e já começo falando que duas tragédias marcaram a vida dela e influenciaram em grande parte muitas obras dela. A primeira tragédia foi aos 14 anos, quando Anne Rice perdeu sua mãe, que teve alguns problemas relacionados ao alcoolismo. Mais tarde, quando a autora já tinha 30 anos, ela perdeu a sua filha de 5 anos, Michelle. A Michelle morreu por leucemia. Ela retrata muito isso nos livros dela, principalmente nesse primeiro livro, Entrevista com o Vampiro. Inclusive, a Cláudia, uma das personagens do livro, ela foi inspirada nessa perda que ela teve da filha dela. E o vampiro protagonista da história, ele é cheio de questões existencialistas. É um livro, essa crônica, o primeiro livro, ele traz essa carga toda angustiante, toda existencialista, porque era o que a autora vivia naquele momento, se perguntando por causa dessa perda que ela sofreu. Inclusive, ela estava sofrendo muito por problemas com álcool enquanto ela escrevia esse livro. Além dela, Michelle, ela também teve um outro filho com o marido dela, Christopher Rice, que também é escritor, e ele se dedica a causas ativistas do movimento LGBT. E esse livro, que foi o primeiro que ela publicou, ela começou a escrever ele em 1973, só que ele foi recusado nas primeiras tentativas. Aí só em 1976 que finalmente publicaram o livro e começou a gerar esse sucesso. Só que assim, ela na verdade não tinha intenção, pelo menos logo de cara, criar uma saga. Essas crônicas vampirescas são mais ou menos 12 livros. Isso sem contar mais uns 2 ou 3 que são tipo spin-offs, né? Inspirados em personagens dessas crônicas vampirescas, personagens secundários, e mais uma edição de Entrevista com o Vampiro, só que na visão da Cláudia, em quadrinhos. Além dessa saga, que é sua referência principal de sucesso, ela também escreveu outra saga de 4 livros chamada As Bruxas Mayfair, a série A Bela Adormecida, todas nessa vibe sobrenatural. Em 2005, seu esposo, Stan Rice, ele haveria de falecer. E com isso a autora, ela parou um pouco com as obras dela sobre o sobrenatural e resolveu se dedicar a obras dedicadas à vida de Jesus Cristo, porque a autora, ela se denomina católica. Então ela resolveu se aprofundar mais sobre isso e tem uma série sobre a vida de Jesus Cristo. E depois de algum tempo, quando ela concluiu essa saga sobre a vida de Jesus Cristo, ela voltou a escrever livros sobre o sobrenatural. Ela voltou a escrever livros das crônicas vampirescas, que ela tinha escrevido algumas, parou, aí ela retomou. Os vampiros dela são bem particulares. Inclusive, eles influenciaram muito os demais autores que escreveram sobre vampiros. Porque até então, claro, já existiu o Conde Drácula, vários livros sobre vampiros. Essa particularidade dos vampiros, que eu contei lá no vídeo dando início à saga, de que para uma pessoa se tornar um vampiro,
ele não basta o vampiro morder o pescoço dele, ele tem que sugar o sangue do vampiro. Isso particularmente veio das obras da Anne Rice e ela influenciou vários outros que vieram depois dela, inclusive a autora de Crepúsculo, Stephenie Meyer, e L.J. Smith, a escritora da saga Diários de Vampiro. E os vampiros dela têm personalidades variadas, são desde aqueles mais, vamos colocar assim, mais loucos, como o Lestat, embora Lestat aí tem várias camadas e ele vai aparecer em vários livros dela. Na verdade, ele vai ser protagonista de vários livros dela. E também tem vampiros mais melancólicos, como Louis. Tem aqueles que têm milhares de anos e que passaram a ter uma visão mais profunda sobre a vida. Enfim, eles variam. Tem paixões, têm tendências, têm personalidades variadas. E os vampiros dela também têm vários poderes. Desde telepatia, eles leem pensamentos dos humanos e também eles conseguem ler pensamentos deles. Por exemplo, quanto mais antigo for um vampiro, mais tendência a ter mais poderes ele vai ter e até dele conseguir invadir os pensamentos de outros vampiros. Tem uns que voam e tem alguns que podem conseguir matar outros, destruir outros vampiros apenas com o poder da mente, sim. Embora sejam muito pouquinhos. Em outros livros vamos ter essas descobertas. Bom, a autora segue viva, ela está agora com 79 anos e ainda está nos legando boas obras. Se você gostou? Dê aí o seu like e me acompanhe nos próximos vídeos. Vamos fofocar um pouco mais sobre a vida de outros grandes autores desta série, grandes gênios do terror, da fantasia e do mistério. Até a próxima!